Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama chamado The Sleeping Dictionary. Alerta de spoilers a seguir. Quando o Império Britânico ainda reina sobre terras coloniais, os jovens são enviados a países distantes para servirem como os administradores. Um desses homens é John Truscott, um ingênuo inglês que chega a Sarawak. Esperando ser recebido por oficiais, John é recebido por um nativo, Belansai, que sabe falar inglês. John é então levado para conhecer Henry Bullard, o governador do distrito, que o leva para passear em um carro puxado por búfalos. No caminho, Henry comenta que John tem um diploma bom demais para estar em Sarawak. Então, John explica que o seu falecido pai foi enviado para lá há alguns anos e desenvolveu planos para levar a educação ao povo Iban. Os planos não foram implementados desde que seu pai morreu na guerra. Então, John pretende continuar o seu trabalho. Henry leva John para uma casa onde ele viverá durante a sua estadia e lhe diz que tem um convite para uma reunião da tribo amanhã. Antes que John pudesse perguntar mais, Henry vai embora e o deixa pensando em seu trabalho. Na reunião, John é apresentado ao chefe da sua tribo, Melaka, e lhe é oferecido um copo de vinho de arroz. John inicialmente recusa, mas Belansai lhe diz que é um insulto recusar, então John é forçado a beber. Quando ele se vira para olhar para a garota que trouxe as bebidas, Selima, John fica surpreso com a sua beleza. No auge da cerimônia, Selima realiza uma dança tradicional com outras mulheres locais, e John fica totalmente encantado por ela. Após a sua apresentação, John é convidado a entreter a multidão, então ele recita um poema em inglês que ninguém acha divertido. Envergonhado e bêbado, John puxa Belansai para dançar com ele e todos se divertem. Na manhã seguinte, Henry diz a John que as concessões de mineração têm sido invadidas dentro das fronteiras locais, mas os soldados capturaram e decapitaram mineiros chineses antes de Henry chegar. Ele designa John para trazer as cabeças deles, mas antes que ele possa continuar, Melaka e Selima aparecem. Henry então explica que Selima será a sua Sleeping Dictionary. Ela deve morar com John para desempenhar as funções de sua esposa. John fica perplexo com esta prática, então Selima e Henry explicam que a convivência com ela vai ajudá-lo a aprender a língua e os costumes do local. No início, John se recusa, pensando que Selima está sendo forçada a fazer isso, mas ela lhe diz que está ali de boa vontade. Sua mãe também fazia esse trabalho, e seu pai é um homem inglês, o que faz de Selima meio inglesa. Isso também a ajudará a melhorar o seu inglês, que é o que ela quer. Então John aceita o serviço dela para ensiná-lo, mas se recusa a dormir com ela, enfurecendo Henry e ofendendo Selima. Naquela noite, Selima fica na casa de John, mas dorme em um quarto separado. Um dia, Belansai prega uma peça em John, trazendo-lhe cabeças de macacos em vez das dos mineiros chineses. Então, todos da tribo riem da cara dele. Selima fica chateada por eles estarem fazendo John de bobo, e ambos vão embora. Em casa, o chefe de cozinha de John, Famous, traz um jovem para ficar no lugar de Selima, pensando que John prefere assim. John fica indignado e com raiva demite Selina. Irritada, ela também o despede e sai da casa. No dia seguinte, John encontra Selima debaixo da casa, declarando que ela vai viver ali agora. John pede que ela volte para a comunidade, mas Famous lhe diz que ela não pode, pois todos vão ridicularizá-la, já que ela não conseguiu seduzi-lo. John esclarece que não quer dormir com ela por causa das suas crenças, mas que ele a acha muito bonita. Então ele pede para que eles tentem novamente e Selima aceita. Um dia, John conhece a esposa de Henry, Egg, que o aconselha a dormir com Selima, ou então as pessoas vão pensar que ele tem problemas lá embaixo. Naquela noite, John e Selima praticam algumas frases, e embora pareçam ter se tornado mais amigáveis, eles ainda estão dormindo em quartos diferentes. Através das paredes finas, Selima pergunta se John já esteve com uma mulher. Ele lhe diz que não até se casar. Então Selima comenta que ele será ruim de cama e fará a sua esposa infeliz. Eles tocam os dedos através de um buraco na parede e John pergunta por que ela o escolheu. Selima diz que é porque a sua dança não era de um inglês. Eles permanecem assim por um tempo antes de adormecerem. Na manhã seguinte, enquanto Selima e John interagem com as crianças locais, Belansai chega e diz a John que é inútil para o seu povo aprender a cultura inglesa. John aceita o seu ponto de vista, mas também o desafia para uma competição. O desafio é segurar a respiração debaixo d'água por mais tempo do que o outro. Assim, os dois homens se dirigem ao rio e se submergem prontamente. Os minutos passam com todos assistindo, até Belansai subir ao ar. Belansai inicialmente fica chateado ao ser vencido por um estrangeiro, mas fica curioso quando John fica submerso o dobro do tempo que ele. John se alegra por um momento e depois revela que usou um tanque de oxigênio para respirar debaixo d'água. Este evento
momento faz com que as pessoas levem John mais a sério, e ele finalmente recebe a cabeça dos mineiros chineses para entregar a Henry. Naquela noite, Selima e John se uniram por causa das histórias que ambos leram na infância. Depois, eles decidem praticar a língua, dizendo as partes do corpo enquanto tocam um no outro, até chegarem aos lábios. John se inclina para beijar Selima e ela o beija de volta. Isto os leva a ficarem íntimos e finalmente dormir um com o outro. Logo, eles compartilham a cama regularmente, e John fica cada vez melhor falando a língua local. Uma noite, ele pergunta a Selima por que ela sempre sai antes dele acordar. Então ela explica que na cultura deles, acordar juntos significaria que eles estariam noivos, e John não iria querer isto. Eventualmente, John é convidado para um jantar com os Bullards, onde ele conhece a filha dele, Cecile. Ela planeja estudar os Ibans e viver na comunidade antes de ser enviada de volta para a Inglaterra. Cecile traz à tona o costume do Sleeping Dictionary, aquele que John tem feito com Selima, e ela acha que isso é um mito ridículo. Quando Henry sugere que tal costume não pode criar sentimentos mais íntimos do que a convivência, John discorda. Isto irrita Henry, enfatizando que um oficial inglês não pode virar as costas ao seu dever, à sua família e ao seu país. Algum tempo depois, Cecile segue John enquanto ela tenta aprender mais sobre o povo Iban. Durante uma competição para resolver uma disputa de terras, Cecile nota Selima e tenta fotografá-la. Isso incomoda Selima, então ela pede a John que a faça parar. John tenta, mas é chamado por Henry, porque eles descobriram que as pessoas da tribo Yakata estão doentes. Apesar das preocupações de Egg, John resolve viajar com Selima e Belansai rio acima para descobrir o que aconteceu. Mais tarde, Egg se aproxima de John e lhe diz que ela e Henry garantirão que as suas escolas serão construídas, se John ficar noivo da sua filha. John fica surpreso com isso, então Egg sai, dizendo para ele não pensar nisso por muito tempo. Naquela noite, John chega em casa e pede desculpas a Selima por não ter parado Cecile mais cedo. Com ciúme, Selima dá uma surra em John, dizendo que ele é como todos os homens com quem ela já esteve. John afirma que achava que eles tinham algo especial, mas Selima ressalta que apesar de ser meio inglesa, ela não parece ser boa o suficiente para ele. Atordoado com as palavras dela, ele se afasta, deixando-a chorando. No dia seguinte, John e os outros viajam para investigar o que está acontecendo na remota tribo Yakata. Lá, eles descobrem mais pessoas aflitas com a misteriosa doença. Um forasteiro tenta atirar em John, mas falha. Então, Joe e Belansai rastreiam o atirador e descobrem mineiros europeus coletando prata por perto. Eles retornam ao vilarejo, onde encontram Selima se sentindo doente, enquanto os aldeões vão embora. Quando os aldeões voltam mais tarde, acusam John de ter trazido a doença. Para apaziguá-los, John pede a Selima que os convença a compartilhar alimentos com eles, mas ele descobre que a tribo Yakata não cultiva arroz. Isto leva John a perceber que os mineiros negociaram arroz envenenado com a tribo para limpar a área de mineração. Então, os guerreiros atacam os mineiros estrangeiros e os exterminam. Sozinho na aldeia, John professa o seu amor por Selima, na esperança de ficar com ela para sempre. Selima compartilha seus sentimentos, mas se preocupa que eles devem fugir para ficar juntos. Então, John promete resolver o problema. Mais tarde, para agradecer pela ajuda, o povo Yakata lhes apresenta pulseiras feitas à mão, que Selima imediatamente troca entre John e ela como símbolo do seu amor. Ao retornar, John fala com Henry sobre o casamento com Selima, mas ele é contra. Ele compartilha que também deixou a sua Sleeping Dictionary por dever, apesar de estar apaixonado por ela. John argumenta que o dever levou à morte do seu pai apenas para que um velho general pudesse ser nomeado cavaleiro. Isto leva a uma discussão gritante que é interrompida quando Egg aparece para levar Henry para casa. Enquanto isso, Selima também tenta convencer o seu povo a deixá-la se casar com John, mas Belansai a adverte que os ingleses irão acusá-lo do assassinato dos mineiros brancos se ela não desistir dele. Ao mesmo tempo, Henry e Egg se oferecem para que John vá para casa por um ano, caso contrário o mandarão para a prisão. Enquanto isso, John parte apressadamente para falar com Selima, mas a encontra presa na comunidade. Apesar das tentativas de John de libertá-la, Selima não tem outra escolha senão entregá-lo para salvá-lo da prisão. John retorna à Inglaterra e se casa com Cecile um ano depois. Em sua noite de lua de mel, Cecile admite saber sobre Selima, mas assegura que ela está feliz, pois John já sabe como ser íntimo enquanto ela não faz a menor ideia. Cecile pergunta o que aconteceu com Selima, então John lhe diz que ela se casou com Belansai, de acordo com a carta de Henry. Logo, John e Cecile retornam a Sarawak para continuar o trabalho de John, onde são recebidos pela primeira turma da primeira escola Iban. John pergunta a Cecile se ela gostaria de ser professora, e ela aceita com entusiasmo. Naquela noite, enquanto os ingleses assistem a um filme com as autoridades locais, Cecile repara em John olhando atentamente para os locais fora da cerca. Em casa, Cecile tenta seduzir John, mas isso a leva a admitir que ela está infeliz e com ciúmes do que John fez com Selima. John tenta apaziguar as coisas, dizendo que ele quer que a relação deles também
também funcione. Mas a conversa deles é interrompida quando ouvem Famous baterem em alguma coisa. Cecil pede que ele o despeça, mas John argumenta que o chefe está com ele desde que ele chegou. Ainda assim, Cecil insiste que Famous não gosta dela e prefere Selima. No dia seguinte, John leva Famous para Neville, outro funcionário britânico. Ele oferece Famous como novo chefe de cozinha de Neville para apaziguar Cecil. No entanto, eles descobrem que Neville tem batido em sua Sleeping Dictionary. John o confronta, mas Neville zomba do amor de John por Selima e revela que ele pretendia se casar com Cecil se John não tivesse a levado primeiro. Naquela noite, John vê Egg aconselhando a sua filha a esquecer o amor do seu marido. Ao ver Cecil com o coração partido por causa disso, John caminha até Cecil e a beija na frente da mãe. No dia seguinte, enquanto John e sua equipe recolhem pedras para estudar à beira do rio, ele vê Selima e Balansai com seu filho. Ao ver o menino de olhos azuis e cabelos loiros, John corre para casa e confirma com Famous que o bebê é dele. John tenta subornar Famous para marcar um encontro com Selima, mas o cozinheiro já havia tentado antes mesmo dele pedir. Infelizmente, Selima se recusa a vê-lo. Então, John inventa outra maneira, instruindo Famous a dizer a ela que Tipong está ferida e precisa da sua ajuda. Naquela noite, Selima chega à casa e encontra John esperando por ela. Ela tenta evitá-lo, mas John implora para ver o filho deles. John ouve o bebê lá fora, então Selima vai pegá-lo, enfatizando que eles seriam executados se fossem vistos juntos. Quando John os alcança, Selima insiste que ele é o filho de Balansai, pois ele estava disposto a se casar com ela mesmo sabendo que ela estava grávida. Mesmo assim, ela deixa John ver o bebê, então ele recita uma passagem de um conto de fadas para ele. Na manhã seguinte, Egg vê John esculpindo um barco de brinquedo de madeira e assume que ele e Cecil estão esperando um filho. John finge que está se preparando para quando Cecil estiver grávida, mas Egg lhe diz que a única razão pela qual ela ficou com Henry em Sarawak foi para impedi-lo de voltar para sua filha nativa. Ela também ameaça John no caso dele estar pensando em deixar Cecil. Apesar disso, John passa um tempo com Selima e o seu filho no rio, sem saber que Neville sabe que eles têm se visto. Quando Balansai fica sabendo que John está se encontrando com a sua esposa, os costumes tribais o obrigam a atacar John, mas ele só o fere em vez de matá-lo. Como Balansai atacou um oficial colonial, a lei inglesa determina que ele seja executado, e Henry culpa John pela confusão que ele causou. Henry diz a ele que ele deveria ter deixado Selima e o bebê, revelando que ele fez o mesmo, já que ele é o pai de Selima. Selima não sabe disso, e Henry admite que ele permitiu que ela fosse a sua Sleeping Dictionary, porque pensou que ele a trataria bem, mas não tão bem quanto ele fez. Henry insiste que é melhor assim, pois não será justo para sua esposa se ele se afastar do seu dever com ela. No julgamento de Balansai, John tenta salvá-lo da pena de morte, mas Balansai confessa plenamente o que fez, para se manter digno diante do seu povo tribal. Por isso, John só consegue adiar a sentença para outro dia. Naquela noite, Selima vai até John para implorar pela vida do seu marido, sem saber que Cecil está os observando. No dia seguinte, o julgamento começa, e John é forçado a condenar Balansai a ser enforcado. Mais tarde, Selima entra sorrateiramente na casa dos oficiais para roubar as chaves da prisão de Balansai, mas quando ela corre para a cela, descobre que John já o havia deixado ir. John lhe entregou uma arma e o deixou escapar para a floresta. John lhe pede para Selima fugir com ele, dizendo para se encontrar com ele junto às docas. Selima não acredita que ele iria, mas John afirma que prefere ficar com ela e o seu filho, em vez de um país, idioma ou história. Com isso, eles compartilham um beijo apaixonado. Na manhã seguinte, Henry discute com John, sabendo que ele libertou Balansai, mas não pode provar isso. Lá fora, Selima tenta encontrar refúgio no quartel dos ingleses, desde que a comunidade se virou contra ela. Egg deixa ela e seu filho irem com Neville, que concordou em levá-la como uma Sleeping Dictionary. Enquanto isso, John é pego desprevenido quando Cecil lhe diz que está grávida, arruinando seus planos de fugir com Selima e o bebê. Naquela noite, Neville humilha Selima, então ela o derruba com um relógio e Famous a ajuda a fugir. Em sua casa, Cecil descobre que John está escrevendo uma carta de despedida e fica sabendo que ele pretende fugir. Ela se lembra de ter crescido sem os seus pais, já que Egg não perdia Henry de vista. Cecil admite que ela pensava que John a amava quando ele a pediu em casamento, mas ela sempre soube que ele estava apaixonado por outra pessoa. Então ela decide que não se contentará com isso, esperando encontrar uma conexão com alguém como John tem com Selina. Finalmente, ela deixa seu marido ir, assegurando a ele que é melhor assim. Enquanto isso, Selima e Famous chegam às docas, mas John ainda não está lá.
Quando John chega lá, ele só encontra Famous, que lhe diz que Selima foi para o rio para escapar. No entanto, Henry a encontra primeiro e tenta impedi-la, mas a culpa o domina. Então ele lhe entrega uma arma para sua proteção. Selima aceita, dizendo que é o seu segundo presente. Depois ela mostra o livro de contos de fadas em sua bolsa, confirmando que sempre soube que Henry era seu pai, pois foi ele quem lhe deu o livro quando ela era criança. Eles se abraçam e se despedem em lágrimas antes que Henry a ajude em seu caminho. Mais tarde, Egg está desapontada, pois tanto Henry quanto Cecile se recusam a ir atrás de John. Então ela faz um plano para que Neville os encontre. John e Neville caminham na perigosa montanha para chegar a Selima. Logo, John se reúne com ela para ser interrompido por Neville, que estava apenas esperando que John aparecesse. Segurando-os à mão armada, ele ordena que eles se algemem. Uma vez algemados, Neville começa a tocar Selima e ameaça matá-los quando terminar com ela. Indignado, John se liberta e ataca Neville, mas ele é dominado e derrubado. Com a arma de Henry, Selima atira no braço de Neville, mas a arma trava logo em seguida. Antes que Neville possa machucá-la ainda mais, os guerreiros e a Akata chegam e matam Neville, resgatando John, Selima e o bebê. Eventualmente, a tribo Akata aceita a família para ficar com eles por um tempo. Mulheres idosas da tribo cantam canções em seu idioma, e Selima traduz para John, que se prepara para fazer uma nova aldeia em outro lugar. Eles são convidados a se juntar à tribo, então John aceita, desde que ele esteja com a sua família. Os dois então ficam de pé e dançam juntos, comemorando a sua nova liberdade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.